Mas eu queria fazer um comunicado pequeno, Excelência, que trata em relação às medidas provisórias que o governo mandou para cá, a despeito de fazer o chamado reajuste fiscal. Eu acabei aceitando ser relator da medida provisória 665, mas com um papel claro que era de negociar perante as centrais sindicais representando os trabalhadores brasileiros e também em relação ao governo, para que eu não admito e não admitiria que fizesse o reajuste só em cima dos trabalhadores, como eu falo e falei na época, só sobre os ombros dos trabalhadores. Acontece que na relação capital e trabalho e nas questões dos trabalhadores, nós tivemos conquistas muito importantes, e principalmente durante a Constituição de 88, durante a Constituinte, nós logramos ali muitos avanços para os trabalhadores. E depois se processou toda uma regulamentação destas conquistas, que se avançou aqui no Congresso Nacional com a aprovação de leis importantes que avançaram e que asseguraram direitos importantes para os trabalhadores. E também, durante os governos mais recentes, no governo Lula, se avançou também em conquistas muito importantes para os trabalhadores. Recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, o avanço no emprego, com uma queda brutal na questão do desemprego, que caiu de 12,7% para até, em determinado momento, 4,8% o desemprego do nosso país. Então, são avanços em conquistas importantes. A economia brasileira está a precisar de ajustes, quer seja nos gastos de governo, quer seja em ajustes econômicos, a questão da taxa de câmbio, enfim, um conjunto de ajustes que não pode ser feito só sobre os ombros dos trabalhadores e principalmente colocando por terra esses avanços, as conquistas dos trabalhadores. Por isso, eu assumi a medida provisória e é esse que é o meu comunicado, de que eu fui capaz de buscar uma mediação entre os interesses do ajuste e que assegurasse os direitos dos trabalhadores. A medida provisória ela trata de 3 assuntos importantes, que é o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso dos pescadores artesanais. Nesse sentido, assegurei de que fui buscar uma proposta que assegurasse esses interesses dos trabalhadores e que apontasse, digamos assim, criasse condições para que o governo apontasse as condições de fazer os ajustes na economia do nosso país. E, portanto, a minha proposta foi que o seguro-desemprego ele fica assegurado a partir de 12 meses trabalhados, não é? Na primeira pedida. Na segunda pedida, são 9 meses trabalhados em 12 meses. E a terceira pedida seria o trabalho em 6 meses, portanto, assegurando o seguro-desemprego para os trabalhadores que assegurassem o trabalho iniciando a partir de 1 ano. Isso eu propus, uma vez que o governo estava propondo na medida provisória, de 18 meses em 24 meses. Eu fui buscar o meu voto numa concepção de que as conquistas dos trabalhadores, ela provém da anualidade. 13º, por exemplo, é a partir de 1 ano. O trabalhador tem direito a assegurar o 13º salário. As férias também são a partir de 1 ano. O acesso à previdência é a partir de 1 ano. Então, portanto, localizei a concepção do seguro-desemprego também na questão da anualidade. A questão do abono salarial. O governo estava propondo que só teria direito ao abono salarial a partir de 6 meses. Eu, no meu voto, busquei que assegurasse os mesmos concepção do 13º salário,
trabalha um mês, tem direito a um dozeavo, trabalha 5 meses, 5 dozeavos e assim por diante, com uma carência inicial de 3 meses, que é correspondente àquele contrato de experiência que tem todo e qualquer trabalhador inicial no seu trabalho. E quanto ao seguro-desemprego, o seguro-defeso, ele envolve uma questão fundamental, que são 2 questões básicas. A primeira questão é quando o trabalhador, o pescador assalariado, pescador artesanal, ele pode ter acesso à carteira de pescador artesanal. Nesse sentido, eu trouxe para 1 ano, o governo queria na medida provisória 3 anos, o problema é que a condição não é do tempo, é como ele comprova que é pescador artesanal ou não, não é? Isso aí, portanto, isso passa por um cadastro no Ministério da Pesca, coadjuvado pelas organizações dos pescadores artesanais, que são as colônias, que podem organizar um cadastro capaz de dizer quem é pescador e quem não é pescador artesanal. E nesse sentido, ao invés de estar no Ministério do Trabalho, eu trouxe para o Ministério da Previdência como se esse seguro-defeso fosse um segurado especial. Por quê? Porque ele não é impedido pelo desemprego. O seguro-defeso é uma proteção ao pescador artesanal a quando da reprodução dos peixes, a chamada piracema em algumas regiões, ou a procriação, que, por causa da natureza, ele é impedido a fazer a sua pesca artesanal. Nesse sentido, assegura-se, portanto, através do seguro-defeso, como se fosse um seguro especial naquele momento do impedimento da pesca artesanal. Nesse sentido, trouxe para o Ministério da Previdência, porque no Ministério da Previdência tem um cadastro que já foi aprovado por nós, chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações dos Segurados. Isso significa que corrige uma distorção que tem hoje no seguro-desemprego para dizer quem é pescador artesanal ou não. É só fazer o batimento naquele cadastro anual que você pode fazer a intercalação dos vários cadastros que tem dos empregados, dos funcionários públicos municipais, dos taxistas, dos mototaxistas, enfim. Esse batimento com o cruzamento do cadastro que vem do Ministério da Pesca, isto assegurará efetivamente quem é pescador artesanal e quem não é pescador artesanal, portanto, assegurando o direito do verdadeiro pescador artesanal. Então, nesse sentido, senhor presidente, conseguimos aprovar este voto já na comissão especial e já está pronto para ser levado ao plenário para discutir esta medida provisória 665, que está assegurado com o meu projeto de reversão, capaz de assegurar, apontar para que o governo use isso como instrumento de ajuste, mas, ao mesmo tempo, assegurando os direitos dos trabalhadores, que envolve a questão do seguro-desemprego, o abono salarial e a questão do seguro-defesa dos pescadores artesanais. Eu acho que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, tem muito a contribuir com o nosso país para sair dessa crise econômica e poder assegurar com que a nossa economia volte a crescer e com um crescimento suficiente para poder assegurar os avanços e as conquistas que nos últimos anos nós tivemos, quer seja nos avanços nas conquistas dos trabalhadores, mas quer seja também na oportunidades por setores produtivos, setores médios, pequenos e grandes produtores, que são mola mestra do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento econômico. Portanto, eu acho que com a medida provisória dessa forma, o Congresso vai contribuir muito para assegurar os avanços das conquistas dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo,
ajudar o país a sair dessa crise econômica e processar o seu crescimento econômico para dar condições de um país que é um país rico e que, portanto, tem condições de dar oportunidade para todos. Obrigado, presidente.